Eu vou te dar 2 bons motivos para comprar o colchão com infravermelho da Inframag Oriental. Durabilidade de 25 anos e garantia de 10. É isso mesmo, Renato. Fala um pouco mais para a gente aí do colchão da Inframag. Boa tarde. Boa tarde, Mara. O uso diário durante o sono do colchão Inframag Oriental corrige a posição da coluna, melhora a circulação sanguínea, diminui as câimbras, varizes e pressão alta, fortalece os ossos e as articulações, proporcionando um sono profundo e reparador. Para você que quer tratar e prevenir a sua saúde, aproveite a grande chance. Ligue 2531-0505. Isso mesmo, liga lá e agenda, sem dúvida nenhuma, uma visita que vai ser super bacana. E a condição especial de hoje, Renato? As 50 primeiras pessoas que ligarem 2531-0505, vamos dividir o preço à vista em 16 vezes sem juros. E ainda ganha o travesseiro magnético. E tem mais, se o seu colchão usado estiver em bom estado, pagaremos R$200 no de casal e 100 no de solteiro na compra do seu colchão Inframag. Somente para quem ligar agora, 2531-0505. E você ainda vai ficar livre daquele colchão velho, antigo, que eu sei que é um horror. Aposto com você. Liga lá então, não deixe para depois, pois você merece, a sua saúde agradece. Ligue 2531-0505. Bom, e o Felipe Ribeiro continua lá em Ipatinga e acompanha todos os bastidores do Galo. Como é que está o time para a partida com o Fluminense? Boa tarde, Felipe Ribeiro. Boa tarde, Mara. Boa tarde aos amigos do Minas Esporte. Eu acredito que, em relação ao time que perdeu para o Vasco, vai ter as 2 substituições, né, na zaga, com o Erley e o Lima entrando na vaga do Leonardo Silva e do Hever. No meio de campo, para ocupar a vaga do Serginho, eu estou apostando no Dudu Cearense, Mara. Acredito aí que essa deva ser aí a opção do Dorival Júnior. É um jogador que tem mais qualidade para sair jogando e também ganha em estatura, né, a bola aérea, principalmente porque a dupla de zaga perde muito em altura. Hever e Léo Silva são aí as torres gêmeas, e o Erley e o Lima são jogadores um pouco mais baixos. Então o Dudu poderia compensar essa estatura, no caso, na defesa. Felipe, e a diretoria? Ontem ela esteve presente no treinamento do Ipatingá ou não esteve? Você sentiu alguma movimentação aí de bastidores? Esteve presente sim, Dimara. Tanto o presidente Alexandre Calil quanto o diretor de futebol Eduardo Maluf. Inclusive receberam a visita aí do presidente do Ipatinga, Itair Machado. Conversaram por um longo tempo no Ipatingão durante o treinamento. Então a diretoria está presente sim nesse momento, né? Porque não teria nem como não estar presente, né? Um momento muito importante para o Atlético, um jogo decisivo contra o Fluminense, que pode dizer muita coisa para o Galo nesse Campeonato Brasileiro. Felipe, e das conversas com os jornalistas, do que se sentiu aí do clima, é o jogo decisivo para o Dorival mesmo? Bom, Dimara, está todo mundo comentando aqui sobre isso, né? Que uma nova derrota poderá aí custar o emprego do Dorival Júnior. A gente não sabe até onde isso vai, né? Porque a diretoria sempre tem mantido o discurso de que o treinador está prestigiado, que confia no trabalho do Dorival Júnior. Eu também, particularmente, confio muito no trabalho dele. Só que a gente sabe também que os resultados não estão acontecendo e que no futebol, muitas vezes, né, o pessoal prefere apostar naquela atitude simplista, né, de trocar o treinador, ao invés de mudar algumas peças aí que a gente sabe que não estão rendendo nem perto do que podem render. Ok, Felipe, obrigada. Bom trabalho aí. Obrigado, Dimara. Um grande abraço. Tá, então, o Felipe Ribeiro, lá direto de Ipatinga, trazendo as últimas informações do Atlético. E eu disse na manchete, e acho que é isso mesmo. O jogo é decisivo, não é para o Atlético, mas é para o Dorival. Certamente, né? E fica essa expectativa de um resultado negativo hoje à noite contra o Fluminense custar o emprego do técnico Dorival Júnior. Eu insisto na tecla de que a manutenção do treinador é uma saída normal, é algo que deve ser tido como uma constante nos clubes de futebol brasileiro. É muito simples você tirar um técnico e manter o elenco que é ruim. Não dá para fechar os olhos para uma situação como essa. O Atlético está ruim hoje por causa do Dorival Júnior? Em partes, tudo bem. Mas o elenco do Atlético é limitado. O grande responsável também são os jogadores, os grandes responsáveis, melhor dizendo. Então não dá apenas para transferir a responsabilidade para o treinador e tomar uma decisão simplista, que é tirar o técnico, chegar outro para pegar o mesmo grupo que é ruim. Não é só o treinador que está num momento complicado nessa passagem pelo Atlético. Eu sou contra a troca de treinador. Eu sou a favor da manutenção. E até porque hoje até comentava na Band News FM 89.5 em rede nacional no programa Tem Mulher na Área, o seguinte: nós não temos nenhum brasileiro entre os 10 primeiros jogadores do mundo na eleição do futebol europeu. Isso reflete o próprio futebol brasileiro. É jogador que não se adapta, é jogador que tem que ser repatriado, é jogador que não tem continuidade de trabalho aqui, porque não continua também treinador, não continua nada, e muda tudo, e muda o tempo inteiro. E
e a gente está acabando com o futebol brasileiro. Pois é, Gilmar, eu já discordo um pouco do Fábio Pneu. Eu acho que o Dorival esse ano, ele desde o início do ano, ele vem falando, não, a semana que vem não vamos acertar o time, a semana que vem não vamos acertar o time. Aí perdeu o Mineiro. Vai disputar a Copa do Brasil, perde a Copa do Brasil. E tá mal aí que a gente tá vendo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Atlético, nesse momento, teria que ter uma mexida bem para dar um choque. Não podia ser na cabeça dos jogadores. Não adianta, Aldimara. O grupo do Atlético é pior que o do Figueirense, não é? O grupo do Atlético é pior, por exemplo, do que o Botafogo não é. E esses times estão melhores que o Atlético do Campeonato Brasileiro. Então falta alguma coisa. Alguma coisa tem que ser mexida. O Atlético já jogou contra os piores do brasileiro até agora. Só venceu o que tá na coisa tem que ser mexida. Tem que tirar Patrick do time, tem que tirar Toró. Aliás, não tem que contratar Patrick, não tem que contratar Toró. Guilherme Santos, Magno Alves, Guilherme Santos. Magno Alves, não tem que contratar esses caras. É o que ele tem, é o que ele tem à disposição, Flávio. Eu acho que tem gente que tem elencos piores e tem conseguido fazer trabalhos melhores do que o Atlético. Então você acha que o Dorival é o principal culpado dessa situação? Eu acho que a diretoria é a principal culpada dessa situação. O Dorival Júnior também tem uma grande parcela, a gente tem uma tendência a proteger o Dorival pelo trabalho que ele faz, pelo trabalho que ele fez no Atlético no ano passado. E o trabalho que ele, em geral, faz na carreira dele. E apenas ele psicologicamente trabalhou aqui. O ponto é, o Dorival tá um pouco perdido, sim. Ele não define o time, ele tá no Atlético desde o início do ano, ele virou o ano no Atlético, fez toda a pré-temporada. O Atlético não tem identidade, nem com a sua torcida, que também não joga em BH, mas com nada. Ou seja, no momento você acha que o Atlético vai investir num grande elenco. Tem Diego Souza, tem Diego Tardelli, tem Obina, tem Jobson. De repente isso é desmontado, aí o Atlético consegue fazer um time com cara de time, com base, ou seja, formado pelas categorias de base, com meio de campo todo formado na base, e aí faz até boas partidas com o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro e dá um alento para a torcida. Aí voltou todo mundo depois. De repente esse time aí formado na base, mesclado com um outro jogador, tem uma identidade. Aí de repente já vem todas as contratações milionárias de novo, Dudu Cearense, Guilherme, André, etc, etc, etc. Entram no time todo, o Atlético desconfigura mais uma vez, não é mais aquele time nem sequer com um pouco de base e nem um time também formado por grandes estrelas, é formado por um monte de jogador que não tem conseguido dar conta do recado, tem dois zagueiros de 1,93 m que não sobem e não conseguem ganhar uma bola de cabeça contra o Vasco. Mas estão perdendo todos os volantes também não se movimentam. E os próprios jogadores da base que a gente citou... Peraí, os próprios jogadores da base que a gente citou aqui, que finalizaram o Campeonato Mineiro, eles mesmos foram saindo do time por ausência técnica. Eles tiveram problema em quase todas as partidas. O que é mais preocupante no Atlético ainda, olha com quem o Atlético jogou até agora. O Atlético jogou contra o Avaí, contra o Atlético do Paraná, contra a América, a turma que está lá embaixo. Certo? Ele só ganhou dele. Pois é, só ganhou. Agora, o Atlético agora vai começar a pegar os times grandes. Né? Os times que jogam tanto aqui como o Vasco, por exemplo. Jogou no Ipatingão como já jogou no São Januário e ganhou. O Fluminense hoje vai jogar lá dentro do Ipatingão sabendo, né, do desespero do Atlético, sabendo que o Atlético perdeu para o Vasco lá dentro. Então, a situação do Atlético é preocupante por causa disso. O desespero começa a tomar conta. Então, eu acho que teria que ter uma mudança agora no comando técnico, exatamente para botar a casa em ordem. Não para deixar nas últimas rodadas, como aconteceu, por exemplo, na época do Tite, deixou para as últimas rodadas, aí chegou o Loris Sander, né, e arrumou o time com a pata da casa e tirou o time, não conseguiu tirar o time da zona de rebaixamento. Como que pode um treinador estar errado no comando de uma equipe se é o treinador que aparece como primeiro nome em qualquer equipe de ponta deste campeonato quando fica sem treinador? O Cuca também era, Gilmar. E está onde? Flávio Carvalho, mas ele aparece... O São Paulo quis tirar ele daqui, o Inter quis tirar ele daqui. O São Paulo também quis tirar o Cuca daqui. Não quis tirar, Flávio. Se quisesse, tinha levado ele agora, que ele estava ali. Pois é, então. O que eu estou querendo dizer é o seguinte... o Dorival tem um outro diferencial. Por isso que eu digo assim, não pode ser só o Dorival. Por isso que eu acho que tem algo a mais. Não pode Tem algo a mais, porque também tem vários jogadores desse elenco do Atlético que eram cobiçados por todas as equipes do Brasil. Você não acha que tem um boicote? Você acredita em boicote? Por exemplo, eu acho que tem jogador que talvez não esteja se dedicando como poderia dedicar. Então aí que eu estou falando. Então se você muda o treinador, você que talvez consegue colar... E aí você vai deixar os que estão boicotando lá? Mas no Cruzeiro não dava acontecendo isso? Mas meu Deus, então nós vamos parar onde nesse campeonato? O grande problema do Atlético também passa pela diretoria. A gente tem várias contratações que não se justificaram. Marquinhos Cambalhota, vou repetir, o Patrick, Toró, o próprio Mancini, era uma aposta no jogador que já estava em descendência no futebol europeu e voltou. Até os dois atacantes que são grandes apostas, Guilherme e André, pelo preço, se tornam apostas perigosas. Claro. Eles custaram o dobro do Tardelli. Né, assim, já dava para comprar dois Tardelli. Faltou uma reposição à altura do Obina e do Tardelli. Sim. Tudo bem que eles já saíram, a questão não é, já saiu pronto. Mas não foram repostas as peças. Né? Então, faltou jogadores de nível para eles. Mas eu só questiono essa questão. A gente vai falar, o Atlético precisa de laterais. Quase todos os times do Brasil precisam. Estão jogando apesar de não terem laterais.
O Cruzeiro, por exemplo, é um exemplo disso. Tem a improvisação. O Joel conseguiu fazer uma maneira desse time jogar, mesmo sem ter os laterais ali descendo toda hora. Os laterais dos sonhos do futebol brasileiro, que hoje está em crise. O Brasil, na seleção, não tem lateral esquerdo. Ou seja, é uma situação complicada. O Atlético tem que criar outras maneiras. E cabe aí ao Dorival. Esse é o ponto que eu questiono ele um pouquinho. Quer finalizar? As equipes estão jogando sem laterais hoje porque o futebol brasileiro está nivelado por baixo também, né? A questão é essa. Ninguém tem jogador nenhum de ponta. A verdade é essa. O nosso futebol acabou. Bom, e agora preste atenção neste recado do Minas Esporte. Olha só que super empreendimento você vai adorar. Da Empresa Ville. Você vai conhecer agora mais um grande empreendimento do Grupo Vitória da União, o condomínio Represa Ville. Lotes a partir de 1.000 metros quadrados, com acesso rápido pela linha verde. Esse condomínio vai encantar você. Olha só, hein? Portaria 24 horas, campo de futebol, quadra de areia, uma linda lagoa com pedalinho e deck. Ótimo para caminhadas e Scott Bar. Todo asfaltado e com infraestrutura completa. Contato com uma exuberante natureza e vários moradores residindo no condomínio. Esse paraíso está pronto e o melhor, hein? O Grupo Vitória da União tem financiamento próprio e facilita a realização do seu sonho. Ligue agora para 0800 283 1131. Agende a sua visita e descubra o lado bom da vida. Empresa Ville, você vai adorar. No próximo bloco vamos falar do América, então não sai daí, olho no Minas Esporte e olho na Band.